Olá pessoal, boa noite. Gravando depois de algum tempo sem gravar. E hoje falaremos sobre a questão do Espírito Santo e a parousia, né? Como se entende de uma forma comum no Oriente cristão, bizantino, para ser mais específico. Bom, é interessante nós falarmos deste tema porque coloca uma interpretação, uma visão alternativa da que nós temos aqui no Ocidente, mais acostumado a falar de uma parousia do Cristo num contexto mais apocalíptico, né? Ou parecido. Bom, sobre este tema é interessante nós começarmos a falar de uma questão bem interessante que há nas Escrituras, que é o chamado Pentecostes joanino. Por que Pentecostes joanino? É uma narrativa breve no Evangelho de São João que fala que o Cristo, depois de ressuscitado, ele aparece aos discípulos e é dito nas palavras exatamente esse termo: ele sopra o Espírito Santo nos apóstolos. É bem interessante isso porque é uma narrativa muito breve, se nós formos ver na narrativa em comparação com a narrativa de Atos. E essa narrativa ela é bem breve e fica algumas perguntas, né, que muitos teólogos se debruçaram a tratar deste assunto. Seria este Pentecostes um Pentecostes unicamente para os discípulos? Seria o mesmo Pentecostes, mas de narrativas distintas? Uma Pentecostes na visão de São João e um outro Pentecostes na visão de São Lucas. Enfim, não sabemos ao certo. Porém, a tese majoritariamente aceita é de que, no caso, este Pentecostes, digamos assim, menor, vamos dizer assim, menor no sentido da narrativa ser menor, ele teria sido Pentecostes única e exclusivamente para os discípulos, e depois este de Atos seria um Pentecostes para o povo, para o restante, para os demais, para os fiéis, né? Inclusive os primeiros missionários cristãos que já vão ser ativos ali na igreja de Jerusalém e posteriormente de Antioquia. Bom, neste mesmo contexto, logo em seguida, neste contexto do Apocalipse, do Pentecostes joanino, há uma questão bem interessante. O Cristo ele enfatiza que ele virá em breve, que ele voltará em breve. Esse voltará em breve, né, essa segunda vinda que seria breve, no Oriente se entendeu como a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo sendo Deus, sendo terceira pessoa da Santíssima Trindade, sem distinção do Pai e do Filho, seria representado agora como o Cristo agora seria representado como o Espírito Santo. Então há uma linha de interpretação. No Antigo Testamento se tinha uma relação com Deus Pai. No Evangelho se tem uma relação com Deus Filho, que é o Cristo, o Evangelho vivo, vem para nós. E o Espírito Santo seria a nossa era. A nossa era seria agora a nossa relação com Deus. A relação com Deus destinada para nossa era. Para nós, cristãos, posteriormente ao Cristo e até aos próprios apóstolos. Bom, essa linha é interessante porque com isso nós fazemos um gancho. E aí vamos para o Pai Nosso. É interessante notarmos que, é claro que o Cristo vem, das suas coisas que está, digamos assim, inclusas, né, num pacote, vamos dizer assim, da salvação, do Evangelho, de toda a missão da economia do Cristo, é a apresentação do reino dos céus, do reino de Deus. E é bem interessante isso, que no Pai Nosso é dito: venha a nós o vosso reino. Esse venha a nós o vosso reino foi interpretado por muitos padres gregos como exatamente pedir o Espírito Santo.
Então, para os padres gregos, os santos padres gregos, quando Cristo falava no Pai Nosso, ensinando-nos esta petição, esta oração, neste trecho, ele estava falando exatamente para pedirmos o Espírito Santo. Inclusive, algumas traduções gregas do Pai Nosso, que era usada naquela época, da época dos padres gregos, dos santos padres gregos, era colocado já de forma direta, né? Então, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso Espírito Santo, ou o vosso Espírito apenas. Então, é bem interessante, porque com essa linha de raciocínio, pegando estes pressupostos, o que nós concluímos, que é exatamente isso, de forma... o próprio padre polonês, Henryk Prapok, ele no seu livro, que ele fala sobre a promessa do Pai, é um livro sobre a experiência do Espírito Santo na Igreja Ortodoxa, ele fala uma coisa bem interessante, que é exatamente isso. Ele dá esta conclusão diretamente, de que essa parousia, digamos assim, a parousia também é o Espírito Santo. Então nós já vivemos a parousia desde Atos, né? Com os discípulos, desde o Pentecostes joanino, e nós, fiéis, os demais, fora do colégio apostólico, nós vivemos desde a narrativa de Atos, desde o acontecimento de Atos. Então é bem interessante isso, né? Porque nos coloca que, de fato, quando o Cristo fala que ele breve voltaria, ele estaria dizendo de forma literal. É bem interessante que essa é uma interpretação que vem da escola alexandrina, vamos dizer assim, que é uma interpretação prioritariamente mais literal. Então, ela é menos simbólica, diferente da escola bíblica de Antioquia, que sempre interpretava de uma forma mais alegórica, né? É claro que muitas vezes os santos padres usavam, para certos trechos, uma interpretação alexandrina, origenista, ou para outros trechos usavam uma interpretação mais antioquina, vamos dizer assim. Bom, e aí nesse trecho é interpretado de forma literal, este vir e voltar em breve, né? E aí ele voltaria e ele já teria voltado na forma do Espírito Santo. O Espírito Santo sendo Deus, o Cristo teria voltado agora na forma do Espírito Santo. Então nós já estaríamos na parousia, isto é, nós já estaríamos na era, isto é, na era do Espírito Santo. E esta era do Espírito Santo seria a era do reino dos céus. Então o reino dos céus já está presente. E aí a gente faz um outro gancho com o Evangelho, quando o Cristo fala em algumas traduções da Bíblia, bem claro, o reino, e aí algumas interpretações colocam o reino dos céus está no meio de vós. Outras interpretações, por exemplo, se não me engano, Tolstói, ele mesmo tem uma obra que ele fala o reino está dentro de vós. No Oriente se costuma usar esta tradução. O reino de Deus está dentro de vós, está no meio de vós. E aí é bem interessante porque nós fazemos toda aquela interpretação do o nous interiormente, né? Nós temos o encontro com Deus no nosso interior, seria exatamente isso. Nós, como templos do Espírito Santo, né, nós temos que nos prepararmos, nós devemos nos preparar para sermos a casa do Espírito Santo. E a casa do Espírito Santo é especificamente no coração, onde se manifesta o nous. E aí é bem interessante isso, porque os padres sempre colocaram isso. Então o reino dos céus já está no meio de nós, né, está dentro de nós. Com a descida do Espírito Santo ele nos foi revelado, né, totalmente, se cumpriu a revelação, toda a história, digamos assim, da revelação. É sempre dito isso, principalmente nas vésperas da festa de Pentecostes no rito bizantino, desse cumprimento da revelação, das profecias, digamos assim. A revelação é a revelação essencial, vamos dizer assim, ela é encerrada, concluída em Pentecostes, quando o Cristo nos revela a terceira pessoa da Santíssima Trindade, isto é,
agora revelado totalmente. E aí os padres sempre entenderam isso, que o reino dos céus está acessível a nós, e aí está acessível para aqueles que buscam o reino dos céus. E por isso, buscai o reino dos céus, e as outras coisas vos virão por acréscimo. E também uma outra questão, quando Cristo fala que o reino dos céus é daqueles que o conquistam com violência, dos agressivos, dos violentos, vamos dizer assim. Ele usa de uma forma, não literal, propriamente, não vai ser uma pessoa agressiva, né, digamos assim, violenta, mas para aqueles que buscam, para aqueles que estão dispostos a lutar. E a luta é exatamente a ascese, toda a vida de ascética, toda a vida de virtudes, que é a vida em busca do reino dos céus. Este reino que já está no meio de nós, está dentro de nós, e esta parousia que já está conosco, nós já estamos na parousia, que seria o próprio Espírito Santo. Essa volta do Cristo seria a vinda do Cristo na forma do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Lembrando que esta interpretação, isso é muito importante, ela não exclui as palavras do credo, quando fala que o Cristo virá no fim para julgar os vivos e os mortos. Isso é apenas mais uma interpretação relacionada ao fenômeno da parousia. Então, não entendam que isso aqui eu estou negando a vinda do Cristo, né, o juízo final para julgar os vivos e os mortos. Não é isso. Inclusive, no calendário bizantino, nós temos um domingo dedicado ao juízo final, à memória do juízo final, que se chama Domingo do Juízo Final. Certo? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. É uma abordagem aqui breve, só para termos este contato, né, de forma constante, para não ficarmos muito tempo sem vídeos, tá bom? Se vocês quiserem acessar na nossa página no Facebook, Grupo Bizantino Melquita São João Crisóstomo. Eu tive um problema para postar a palestra, um problema na memória do celular, mas em breve eu já postarei a palestra em forma de áudio. Tem apenas a palestra em forma de vídeo, que foi gravada ao vivo. Tem muito barulho do eco da igreja, do microfone e tal. E também da chuva. Estava chovendo muito na ocasião. E aí eu disponibilizei, já fiz o vídeo, que eu não consigo ainda salvar, porque está com problema na memória do celular. E aí conseguindo esvaziar um pouquinho mais, eu disponibilizarei para vocês lá a palestra em forma de áudio. Posso até deixar aqui no YouTube também. A palestra vai estar em forma de áudio, vai estar com um áudio um pouquinho melhor. Não vai estar tão bom, mas já vai estar melhor que no vídeo. Para aqueles que assistiram no YouTube viram que realmente o áudio está meio cruel, mas dá para escutar também, tá bom? Então acessem lá, fiquem lá ligados. Tem também as reflexões do Mateus Alves, nosso irmão lá de Taubaté. Bem interessante para vocês acompanharem. Tem também postagens escritas, enfim, para vocês estarem conhecendo mais a nossa tradição bizantina da nossa igreja melquita, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o